Isso aqui não é feito para te agradar, nem para te explicar nada. Se você veio aqui atrás de sentido, talvez já tenha chegado tarde, viu? O título de hoje será Quando o luto virou transtorno e a curtida virou medida de existência. Eu postei algo e alguém fez um comentário. Você é muito louco, mas consciente. E aí travou. Não pelo elogio torto, mas pelo que vem junto com ele. Quem é que está assistindo isso aqui? Porque não é sobre concordar e nem discordar. É sobre o ponto em que o discurso começa a falhar e ninguém quer admitir. Então, vamos tensionar isso direito. Em que momento o luto deixou de ser luto e virou transtorno? Responde isso, mas responde sabendo que qualquer resposta já te coloca dentro do problema. E não, isso não é uma crítica sobre internet, rede, não, nada disso. A rede não inventa, a rede só expõe. Ela organiza o que já estava em funcionamento, ela só deixa mais rápido, mais visível, mais difícil de ignorar. E no meio disso tudo, você começa a medir o que sente. Quantas pessoas viram, quantas pessoas reagiram, quantas pessoas validaram. E aí acontece o curto-circuito. O corpo sente uma coisa, o discurso pede outra. E você fica no meio tentando traduzir, chamando isso de crise, de ansiedade, de falta de sentido. Mas talvez não seja nada disso. Talvez seja só o corpo acusando que não dá mais para sustentar a mesma narrativa. E aí entra o detalhe que quase ninguém quer olhar. Porque isso aqui funciona, mesmo sendo ridículo, principalmente sendo ridículo. A felicidade começa a parecer engajamento, e o engajamento começa a gerar ansiedade. E isso vira um ciclo. Você gosta, você reage, você interpreta. E não, isso não é uma crítica sobre internet, rede, não, nada disso. A rede não inventa, a rede só expõe. Ela organiza o que já estava em funcionamento, ela só deixa mais rápido, mais visível, mais difícil de ignorar. E no meio disso tudo, você começa a medir o que sente. Quantas pessoas viram, quantas pessoas reagiram, quantas pessoas validaram. E aí acontece o curto-circuito. O corpo sente uma coisa, o discurso pede outra. E você fica no meio tentando traduzir, chamando isso de crise, de ansiedade, de falta de sentido. Mas talvez não seja nada disso. Talvez seja só o corpo acusando que não dá mais para sustentar a mesma narrativa. E aí entra o detalhe que quase ninguém quer olhar. Porque isso aqui funciona, mesmo sendo ridículo, principalmente sendo ridículo. A felicidade começa a parecer engajamento, e o engajamento começa a gerar ansiedade. E isso vira um ciclo. Você gosta, você reage, você interpreta, se ajusta e volta. E chama isso de troca. Mas não é troca, é circulação.
sem encontro, sem escuta, sem resposta. E resposta não sustenta nada, só mantém. Mantém o fluxo, mantém o movimento, mantém você funcionando sem precisar entender e sem precisar parar. E talvez seja isso que mais incomoda. Não é o erro, não é a contradição. É perceber que mesmo vendo tudo isso, você continua. Não é sobre certo ou errado. É sobre funcionamento, não é sobre cura, é sobre manutenção, não é sobre entender, é sobre continuar. E você já está dentro disso. Se isso aqui parece exagero, talvez eu seja consciente e louco. Talvez seja só porque ainda dá para fingir que você não é quem você é. O resto tá no texto completo. Se quiser ler, vai lá. O link tá na descrição. Se não quiser, tanto faz também. Não é sobre isso. A louca do rolê.